condições especiais da gestação. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Ao final da aula, você será capaz de conhecer os principais queixos alimentares e digestivas da gestante, conhecer as orientações para cada condição e habilitar o aluno a conhecer os hábitos alimentares saudáveis para a gestação. Então, nós vimos que, lá na fisiologia da gestação, a gente entendeu que, diante das questões hormonais comuns à gestação, essa mulher, todos os sistemas dela vai sofrer, algum tipo de mudança, de uma adaptação fisiológica da gestação, o que pode gerar incômodos para muitas gestantes. Como a hipotonia do sistema gastrointestinal, então a gente viu que a progesterona vai causar essa hipotonia da musculatura lisa, que vai causar constipação intestinal, mas o quê? Refluxo, por conta da hipotonia do esfíncter gastroesofágico. Então, algumas orientações que eu vou dar aqui, elas precisam minimizar esses desconfortos. Então, as orientações aqui são válidas para os casos em que os sintomas são manifestações ocasionais e transitórias, não refletindo geralmente condições patológicas e clínicas mais complexas. Então, quando a gente vai avaliar, por exemplo, uma questão de refluxo, a gente vai avaliar, vai fazer orientações, mas se você vê que está indo além de uma questão fisiológica da gestação, aí seriam outras orientações e às vezes até realmente questões medicamentosas, tá? Náuseas e vômitos, conhecido como êmese gravídica. Então, êmese gravídica é isso, essas náuseas e esses enjoos. Ela é muito prevalente, então cerca de 85% das mulheres relatam em algum momento enjoo, sendo que em 25% dos casos são exclusivamente enjoo matinal. Então, é muito comum esse enjoo matinal, não sei se é quem já esteve grávida, lembra? Que é logo que acorda, é pior o sintoma do enjoo. Esse enjoo matinal ele começa bem no início da gestação. São episódios que duram poucas horas e tem ali, ele dura nessas 3 primeiras semanas e tende a ser diário. Então, ela tende entre a 6ª semana e a 12ª, ocorreria o pico desses enjoos, podendo ficar ali próximo, período de maior incidência, entre a 5ª e a 9ª semana. Então, são as primeiras semanas de gestação que ela vai relatar esses desconfortos. Na maioria delas, após a 12ª, isso tende a reduzir. Cerca de 50% das gestantes são acometidas então, por sintomas, chegando aí em algumas a gente vai falando que até 85% delas relatam esses enjoos e vômitos, principalmente nas primíparas. Quem são as primíparas? Mulheres que estão gestando pela primeira vez. Ah, professora, mas eu fiquei muito enjoada no meu segundo filho. Acontece nas melhores famílias. Então não tem regra, tá, gente? É comum nas gestantes de primeira vez, mas cada gestação é uma gestação. E como que acontece esse enjoo? O que ela vai falar para você? Como é que ela relata? Ela é descrita como uma sensação subjetiva que precede imediatamente o vômito. Então ela fica enjoada, pode acontecer de vomitar. Acompanhando suores frios, palidez, salivação, perda de tônus gástrico, contrações duodenais e acontece então um refluxo até de conteúdo intestinal para o estômago. Então pode ser mesmo só um enjoo, pode ser um enjoo mais intenso que provoca vômito e trazendo até o conteúdo intestinal para o estômago. Pode ser percebida como uma sensação particular desagradável, que parece uma onda que vem da parte de trás da garganta, para frente, fazendo esse impulso, essa vontade de vomitar. No epigastro ou no abdômen, que pode levar a esse impulso ou essa necessidade de vomitar. Qual é a causa disso? A gente viu que tem uma questão hormonal, mas alguns outros estudos têm mostrado também outras possíveis explicações. Seria a teoria endócrina, que a gente viu, a teoria pela infecção do Helicobacter pylori e também uma teoria genética. Então vamos lá. A fisiologia dessas náuseas, do ponto de vista endócrino, ele é rotineiramente matinal, como eu falei para vocês. É muito comum esse enjoo matinal, a ponto de que a mulher vai escovar os dentes, às vezes de manhã, e já está querendo vomitar. Ela não consegue botar a escova de dente na boca. Alguém já sentiu, quando estava grávida, sentia isso?
Então, o café, aí ela tende a pular o café da manhã, aí todos os cheirinhos ali da manhã, o cheiro do café, o cheiro do pão, o cheiro do anã, tudo vai enjoando ela. E por que de manhã, né? Porque está relacionado aos crescentes e repentinos aumentos, né, da concentração de estrogênio no sangue. E também com o aumento do nível da gonadotropina coriônica humana na corrente sanguínea. Então, como eles são produzidos normalmente à noite, né? Quando ela acorda de manhã, tem muita concentração desse hormônio na corrente sanguínea, tá? Então, isso aqui a gente já sabia, né? Que esses episódios de enjoo e vômito estavam causados por esse aumento desses hormônios. Porém, alguns autores mostram o seguinte, que mulheres que têm infecção por Helicobacter pylori, então H. pylori lá no estômago dela, esse desconforto ele pode ser agravado, principalmente de acordo com a carga bacteriana. Então, se ela tem uma pouca colônia lá de Helicobacter pylori, ela vai ter enjoos às vezes mais fraquinhos. Mas se ela tem uma concentração alta, uma carga bacteriana alta, isso pode agravar os sintomas do enjoo, tá? Outra teoria diz o seguinte, é importante também que a gente investigue se a mãe dessa gestante também teve muito enjoo. Por quê? Os estudos estão mostrando que se a mãe dela teve muito enjoo, então é muito provável que ela também sofra de mais enjoos. E aí essa teoria genética, ela fala o seguinte, receptores, né, para esses hormônios lá no sistema nervoso central teria, né, uma maior sensibilidade a esses hormônios. Então, isso poderia ser uma característica genética passada de mãe para filha. Ok? Então, é tudo junto e misturado. Quando você olha para a gestante, você não sabe dizer o que está acontecendo. Mas se ela está falando que ela está muito enjoada, que o negócio já passou de 12 semanas, ela não está boa ainda, você pergunta, era comum você ter H. pylori antes de estar grávida? Sua mãe, ela ficava enjoada assim também? Então dá para entender por que alguns enjoam muito, outros enjoam pouco. Então existem aí essas teorias aí, dessas intensidades. Quando eles perguntam do H. pylori, quando é grávida, não vai ter injeção horrível. Então é sempre assim, você costumava ter, eles sabem que antes a pessoa tinha essa... Sim. Ou depois? Alguns estudos? Normalmente eram mulheres que eram acompanhadas com H. pylori e aí, quando grávidas, apresentam esses sintomas mais intensos, entendeu? Mas na prática, quando ela, né, quando você está atendendo a gestante, é só perguntar, tem mesmo assim, se antes ela fizer o tratamento, se era comum acontecer, pode explicar, né? A gestante relata também essa hiperacuidade olfativa, que o olfato dela parece que, meu Deus do céu, ela sente o cheiro do que ela odeia à distância. Quem falou aqui que a mãe teve que dar a tartaruga? Foi nessa turma? Foi. Pois é, gente. Ela chegava no portão e sentia o cheiro da tartaruga, não é isso? Fiquei chocada. Cadê a menina? Quem é a menina da tartaruga? Que ficou traumatizada com a tartaruga? Pois é. Então essa hiperacuidade olfativa durante a gravidez é induzida por estímulos hormonais também e é um fator etiológico também das náuseas e dos vômitos durante a gravidez. Então muitas das vezes ela não consegue suportar cheiros que antes ela até gostava. O cheirinho do café de manhã, o cheirinho do pão ali quentinho. Então essa hipersensibilidade olfativa pode também piorar esse desconforto. Fatores psicológicos e comportamentais também são descritos na literatura como agentes desses vômitos, né? Então, mulheres, por exemplo, em vulnerabilidade, né, uma situação de vulnerabilidade, violência, que não tem a presença do companheiro, elas relatam também mais esse desconforto. Então, tem também questões psicológicas e comportamentais. A forma mais severa desse quadro chama hiperêmese gravídica. Alguém conhece esse quadro? Lídio. De hiperêmese gravídica? Alguém já ouviu falar? Quando eu dei essa aula há uns bons anos atrás, foi na época da pandemia, quem estava com esse quadro de hiperêmese gravídica era aquela apresentadora da Tata Werneck. Alguém lembra?
o caso dela, quando ela ficou grávida. Ah, teve uma aluna que eu estava dando essa aula lá na Barra, eu fui descrevendo a situação, ela falou assim, professora, eu tive isso. O que é essa hiperêmese gravídica? São enjoos que acontecem ao longo do dia, o dia inteiro. Acontece de 3 a 2% das gestações, são vômitos persistentes que obrigam a mulher a jejum forçado. O que isso significa? Ela não consegue beber nem água. Se ela bebe água, ela vomita água. Se ela come miolo de pão, ela vomita miolo de pão. Se ela toma uma sopa, ela vomita sopa. Aí eu lembro que a Tata Werneck falava que ela não conseguia, ela tinha que ficar deitadinha de olho fechado. Se ela abrisse o olho, dava vontade de vomitar e ela vomitava. Ela não tinha mais nada para sair. Saía água, gosma. Ai, que bênção. Então, isso é hiperêmese gravídica. Ela perde noção de quantas vezes ela já vomitou ao longo do dia. Aí teve uma aluna lá na Barra que falou que ela sofreu disso. A maior parte das pacientes apresentam melhor a partir da segunda metade da gestação, mas em alguns casos persiste até o parto. Que graça. Da que Tata Werneck foi até o parto. Dessa menina também, a aluna lá da Barra, foi até parto. Gente, é muito difícil, porque como é que você faz essa pessoa que ganha peso? Em alguns casos, a aluna da Barra também, ela teve que ser internada em alguns momentos. Por quê? Quadro de hipoglicemia e desidratação. Então, eu nunca tenho quadro assim. Mas já tive casos de gestante ficar assim 2, 3 dias vomitando o tempo todo. Eu falava, vai pra emergência. Porque eu não tenho, foi uma gestante, inclusive na época da pandemia, que eu não tinha como avaliar se ela estava desidratada ou não. Não conseguia olhar, não conseguia avaliar ela. Só perguntava assim, fez xixi hoje? Né? Se está perdendo muito líquido, diminui a diurese, né? Diminui o volume de urina. Aí às vezes ela falava assim, não lembro, acho que eu fiz. Ou seja, ela já pode estar entrando em quadro de desidratação. Então eu sempre falava, vai lá no seu ginecologista, vai na emergência, porque um quadro de desidratação é muito importante. Pode acontecer, é muito comum, tá? E de hipoglicemia também. Então, o que é isso, né? São vômitos incoercíveis, ou seja, eu não consigo controlar antes de 20 semanas de gestação. Perda de peso corporal de 4 a 10%, então isso é muito importante, tá? Vamos imaginar uma pessoa de 70 quilos, 10% são 7 quilos. É muita coisa, tá? Sinais de desidratação grave, distúrbios hidroeletrolíticos, alterações laboratoriais. Então, muitas das vezes ela tem que estar acompanhada, né? Tem que vir ali dar um pulinho na emergência para ver como é que tá, né? Se essa desidratação, né? Se esses vômitos já estão prejudicando o quadro dessa gestante. E aí agora a gente vai entrar mesmo nas orientações do nutricionista. Então, se a minha grávida fala, alguém já fez a entrevista com a gestante? Já? A entrevista de vocês foi legal? Foi bonitinho? A grávida de vocês comentou que ela estava enjoada? Glória, não? Quantas semanas? 12 semanas. Não estava enjoada? Ela se sentiu mais no início, foi a segunda gestação dela. Ela se sentiu mais no primeiro filho do que agora. Então bateu com a aula de hoje. Então a primípara, ou seja, quando ela foi primípara na primeira gravidez, ela sentiu mais os enjoos. Mas isso não é regra não, tá? Acontece também sentir enjoo na segunda gestação. E aí se a gestante sua lá, da sua entrevista, falar que está sentindo enjoo, o que a gente pode recomendar para ela? Consumir uma dieta fracionada, então tentar fazer, né, pelo menos 6 refeições ao longo do dia para comer pouquinho, né? Não ter muito estufamento, então fracionar melhor as refeições, evitar frituras, gorduras, alimentos com cheiro forte ou desagradáveis. Então, uma coisa também que esse cheiro forte às vezes é o cheiro da própria preparação, tá? Ele preparando. Eu tive paciente que falava assim, eu fiz a comida, no fim tá enjoando. Eu tive paciente que falava assim, que foi lá, fez a comida, preparou, quando estava tudo pronto, ela já estava enjoada daquele cheiro e não almoçou. Então, cheiro forte, você sentiu? Você lembra quando estava grávida que era assim? Você prepara a comida e no final você fala, não aguento mais olhar pra cara disso.
Então, às vezes pedir para outra pessoa fazer a refeição. Ou realmente dá um tempo, né? Prepara, dá um tempinho, faz outra coisa. Beleza? Aquele cheiro muito forte provoca enjoo. Evitar líquido durante as refeições, dá preferência a esses líquidos nos intervalos. Então não é que ela vai beber menos água, mas ela vai esperar um tempinho, esperar ele 30, 40 minutos para fazer a ingestão desse líquido. Isso aqui uma recomendação de ouro, bota o coraçãozinho do lado, porque todas as grávidas se beneficiam de alimentos sólidos logo pela manhã, no café da manhã. Então é uma das refeições que elas mais pulam. Acorda muito enjoada, não quer comer, aí vai comer só lá pela hora do almoço. Mas se você oferece algo mais sólido, principalmente crocante, aí dá uma aliviada, tipo uma torrada, um pão, né, um pão na chapa fritinho, assim, com manteiga, que ele fica mais crocantinho. O que mais? Às vezes até comer granola crocante. Então, coisa que elas odeiam, que provoca vômito instantâneo quase. Iogurte, vitamina, mamão, aquela coisa muito molengosa do mamão, dá muito enjoo. Então tentar preparações mais secas, mais sólidas, crocantes. Ingerir alimentos gelados. Quem aqui nunca viu uma gestante chupando gelo? Elas amam chupar gelo, nunca vi isso na vida. Cada uma com a sua mania. Mas tem aquelas que gostam de gelo com limão. Tem aquelas que fazem suco de gelo e fica chupando gelo. Já viram gestante que chupa gelo? Já viu gestante que chupa? É isso aí, gente. Seres que chupam gelo. Ajuda muito no enjoo. Ao longo, né, do dia, fazer os bloquinhos de gelo, né, ao longo do dia chupando esse gelo, ajuda também muito na hidratação, tá? E também alimentos gelados. Então, por exemplo, uma fruta. Entre a fruta in natura e a fruta gelada, ela fala a gelada diminui o enjoo, né? Ingerir bastante líquido para evitar desidratação. Então, vomitou, amor, volta lá, respira, bebe um pouquinho de água, tenta fazer a refeição de novo. Então, teve uma aluna que perguntou, não é para beber líquido ou é para evitar líquido? O líquido, para a gente evitar, é durante a refeição. Mas depois, né, vomitou, está perdendo líquido, reforça a hidratação. Preferir frutas com caldo, evitar líquido durante as refeições, sempre está repetindo, e evitar monotonia alimentar. Então tentar coisas variadas, funciona muito comer comida de outras pessoas. Então pede a comida da tua mãe, pede a comida da tua sogra, pede um restaurante saudável. Então ela mudar um pouco o tempero ajuda muito. E, gente, pro enjoo, não sei se vocês já ouviram falar, mas gengibre para enjoo, alguém já ouviu falar? Na gestação, gente, é maravilhoso. É muito legal para fazer água saborizada com gengibre, balinha de gengibre, aquele gelo lá que ela gosta de chupar. Pode colocar umas rodelinhas ou pozinho de gengibre. Gengibre na salada, pozinho de gengibre na salada. E o que tem nesse gengibre que ajuda? Então, o gengibre é um importante adjuvante na prevenção de náuseas e vômitos. Pode ser incorporado na dieta a fim de evitar uso de medicamentos convencionais. O gengibre tem se mostrado eficaz por conta da vitamina B6. Então, é um alimento rico em vitamina B6, assim como vários outros alimentos ricos em vitamina B6. Então, é só o gengibre? Não. O gengibre tem B6, mas ele também tem um sabor, né, que ajuda muito. Mas hoje, inclusive, tem alguns medicamentos, aquele Vonal, tem o Vonal Flash, tem umas linhas mais novas aí do Vonal, que tem B6, inclusive. Então, a B6 hoje, ela está sendo muito utilizada, associada com esses antieméticos, esses medicamentos para reduzir o vômito. E aqui, ó, várias recomendações. Então, onde é que a gente pode colocar esse gengibre? Então, desde refeições, preparações salgadas, doces, sobremesas, tá? Gente, a balinha de gengibre é surreal, tanto que é bom. E na hiperêmese gravídica, gente, quando o trem tá, que ela não consegue nem abrir o olho para comer, aí ora, cansa, absurdo. O que a gente vai recomendar? Essa pessoa, ela consegue levantar e preparar a própria refeição? Não. Se ela consegue levantar e abrir o olho, ela não vai conseguir preparar a própria refeição.
refeição. Então, se possível, pedir ajuda para amigos ou familiares, preferencialmente alimentos frios, como sanduíche, salada fria, tipo salada fria, macarronese, frango, geladinho. Isso ajuda muito a diminuir esses enjoos. Evitar o cheiro de comida quente, da comida sendo preparada. Tentar ingerir alimentos frios e líquidos gelados, limonada, suco de fruta, sopa gelada, funciona muito, tá? Caldo gelado. Evitar comer em lugar abafado ou com odor forte de comida. Essa mulher consegue, gente, comer um refeitório coletivo com um monte de gente abrindo a sua marmitinha? Nossa, o refeitório lá do meu trabalho, eu já não gravo, já é difícil. Meu Deus. Pois é, gente. Então é isso. Então, esse cheiro de comida é que enjoa ela. Então ela tem que comer, às vezes, num lugar arejado, né? Às vezes nem sempre ela vai conseguir comer na cozinha ou junto com outras pessoas, mas tem que ser separado mesmo, tá? Ao comer, preferir pequenas refeições. Então é melhor você fazer, comer um pouquinho o dia inteiro do que fazer uma grande refeição no dia. Diminuir a ingestão de líquidos durante a refeição, de novo, né? Então de 30 a 40 minutos até uma hora ali após. Evitar alimentos gordurosos, frituras apimentadas, muito doce. Então sempre mais brando, um pouco mais gelado, né? Esse doce também é mais enjoativo. Preferir alimentos leves e secos, amido de fácil digestão, então arroz, batata, macarrão, cereais, e com baixo teor de gordura. E a proteína, gente, tentar o mais fracionado possível, porque ficar mastigando ali, ó, ela cansa, enjoa. Então a proteína fracionada é a carne moída, é o frango desfiado, é a carne cozida bem desfiada. Isso ajuda ali a conseguir fazer essa digestão. Ok? Para enjoos? Então dá agora para orientar a sua gestante se ela falar que ela está enjoada? Ótimo. Pode até sugerir lá o gelinho. O gelinho é ó, batata. Pirose. O que é pirose, gente? Queimação ou azia, que pode ocorrer ali, principalmente após as refeições. Qual é a causa? A gente viu que existe uma pressão também, né? O bebê ele começa a crescer. Então já tem aquele efeito, né, da progesterona sobre a musculatura lisa. Então até o esfíncter gastroesofágico ele vai ficar mais relaxado. Então imagina, ele já não consegue fechar muito bem. Esse bebê está crescendo, o que acontece com o estômago dessa mulher? Vai ficar um negócio apertadinho aqui em cima. O estômago apertadinho, com muito volume, vai ter refluxo? Vai, né? O esfíncter não está conseguindo segurar. Então, devido à pressão promovida pelo útero, né, pelo bebê sobre o estômago e a ação da progesterona, levando a uma hipotonia do esfíncter esofagiano inferior. Então, leva ao refluxo gastroesofágico. Pode levar ao surgimento de hérnia de hiato diafragmático nas últimas semanas. Porém, essa hérnia, ela regride após o parto. Então, você tem hérnia de diafragma, pode acontecer até de herniar um pouco, mas normalmente ela volta. Quais são as recomendações? Como esse estômago ele vai estar apertadinho, adianta oferecer refeição com grande volume? Não. Primeiro que ela não consegue consumir aquele volume todo. E outra que obviamente aquele volume vai voltar. Então a primeira estratégia é fracionar essas refeições e diminuir o volume. Vou falar para ela assim, como um prato de salada antes do almoço? Não. O que eu posso orientar? As folhas eu posso pedir para ela refogar, para ela fazer coisas mais picadinhas, refogar essa salada para diminuir o volume que ele vai ocupar lá dentro do estômago dela. Eu coloquei aqui fracionar de 5 a 6 vezes ao dia, mas às vezes até menos, tá? Esse negócio de comer de 3 horas, a gente vai recomendar fazer um plano, às vezes até de 2 em 2 horas, tá? Imagina, 2.800 calorias no final de uma gestação, com esse bebê imenso, ela tendo que consumir essa quantidade toda de comida e ainda ficar relatando que está vazia. Então, é isso. Às vezes, de 2 em 2 horas, oferecer uma refeição para a gente conseguir alcançar essas 2.800 calorias. Mastigar bem os alimentos. Isso
excluir ou substituir alimentos que causam desconforto. Então, às vezes, a mulher, a gestante, ela sabe. Ela fala assim, nossa, é só eu comer pão francês de manhã, eu fico o resto do dia com azia. Então, vamos substituir. Será que pão de forma causa o mesmo desconforto? Será que a tapioca seria melhor? Então, tentar dar opções para ela, né? Para ela não ter que ficar... às vezes ela pula aquela refeição, pão é horrível para mim, então acaba que eu pulo essa refeição, vou ter que comer pão. Então, a nossa função enquanto nutricionista é encontrar substituto. Eu como, sei lá, como macarrão, como arroz e sinto mal. A sua função é encontrar um substituto para aquele alimento, tá? Alimentos que causam gases, se você botar muitos alimentos que causam gases, Pode dar mais desconforto. Isso pode dar mais desconforto. O leite, gente, alguém que já ouviu falar que o leite melhora a azia? Esse desconforto? E aí, é verdade ou é mentira? No primeiro momento, ele causa ele dá essa sensação de redução dessa queimação. Porém, ele é rico em gordura e proteína, que ali no estômago vai fazer a liberação do quê? A gordura e a proteína estimula a produção de quê? Mais ácido clorídrico, né? Então, no primeiro momento, ele pode dar uma sensação de conforto, mas no segundo momento ele vai estimular a produção desse ácido clorídrico. Então, ele não precisa ser excluído, mas também não usar ele com essa função de tamponamento, para ficar toda hora bebendo leite para melhorar para dar esse conforto. Então, avaliar, né? Consumir na quantidade que dê conforto para essa mulher, não precisa de excluir. Outra recomendação é levar a cabeceira da cama, evitar se deitar após as grandes refeições. Então, às vezes ela chega cansada, janta e vai deitar. Fica lá a noite inteira sentindo que está voltando. Então, pedir, né, para ficar um tempinho mais ereta, para que esse volume do estômago diminua, que esse alimento diminua, até ela conseguir deitar sem ter esse desconforto. Evitar, então, refeições antes de dormir. Evitar roupas apertadas também, né, que acaba gerando mais esse desconforto. Sobre o leite, acho que seja pouca quantidade vai produzir. Então, depende, mas tudo vai produzir, né? A proteína vai produzir, a gordura vai produzir. Então, assim, não precisa de excluir nem usá-lo como estratégia para melhorar o desconforto. Então, consumir normalmente. Porque tem gente que fica o tempo todo bebendo leite para melhorar. O tempo todo bebendo leite para melhorar. Antigamente se falava mais isso, né? De o leite melhora. Hoje em dia já não tem mais tanto essa... Não chama nem de crendice, realmente ele dá um conforto. Mas hoje em dia as pessoas não usam tanto mais o leite para essa função, tá? Mas sim, no primeiro momento ele melhora o desconforto, mas depois ele estimula a produção, tá? E o café, gente? Deu azia? Posso tomar café? Uma das recomendações é reduzir o café, né? Mas, muito mais do que a questão da azia, hoje a gente tem a questão principalmente relacionada à cafeína proveniente desse café. E aí tem um babado aí, né? Que a grávida não pode tomar café. Então, a gestante deverá ainda evitar alimentos que causem, piorem esse sintoma da azia. Que são alimentos fritos, café, chá preto, mate, guloseimas, alimentos gordurosos, picantes, irritantes da mucosa gástrica como álcool. Atenção ao hábito de fumar, que pode estar relacionado com esse sintoma também da azia. E aí a polêmica do café, mas o café a gente não recomenda só por conta da azia, quem não tem azia pode tomar café. O café, né, para muito além da azia, ele tem a questão da cafeína. A gente viu lá na segunda aula, né, a questão da placenta, que à medida que vai avançando essa gestação, essa placenta vai ficando cada vez mais permeável. E uma das substâncias que fica sassaricando para lá e para cá, né, é a cafeína. Fica passeando ali na corrente sanguínea materna e fetal. Então ela tem livre acesso ali na placenta. E sim, hoje já se sabe que excesso de cafeína causa algumas complicações. Por exemplo, diminuição de pressão fetal, baixo peso ao nascer, prematuridade, aborto espontâneo, restrição de crescimento de proteína, má formação. E por que isso? A cafeína, ela tem se mostrado uma potente vasoconstritora.
vasoconstritora. O que é vasoconstrição? Eu vou apertar os vasos, diminuindo o fluxo de sangue que passa ali. Eu quero diminuição de fluxo de sangue na placenta, gente? Não, porque eu estou diminuindo trocas de nutrientes, de oxigênio. Então dá para entender por que esse bebê não vai crescer? Por que esse bebê vai ter baixo peso ao nascer? Então, vários efeitos por conta dessa vasoconstrição causada pela cafeína, tá? Então, esses efeitos indesejáveis são devido, sobretudo, à ausência do feto de enzimas necessárias para a demetilação da cafeína. Ou seja, gente, o bebê não consegue eliminar a cafeína. Olha que bênção, olha que glória. E aí eu vou contar um caso para vocês que me chocou muito. Eu atendi uma gestante novinha assim. 25, novinhas. 25, 20 e poucos anos. E aí ela me mandou uma mensagem falando assim: Glaucia, acabei de fazer a ultra e fiquei assustada, meu bebê tá com batimento muito acelerado, nananã. E a enfermeira falou que foi por conta das coisas que eu comi. Será que é verdade? Aí ela falou que ela tomou uma lata de Coca-Cola e comeu uma tablete de chocolate. Nossa. Será, gente? Coca-Cola tem cafeína? Chocolate tem cafeína? E quando eu falo, come um cacau 70%, o que eu tô falando? Mais cafeína ainda. Gente, o bebê dela estava com batimentos cardíacos acelerados, ele estava doidão na rede. Antigamente dizia que era bom comer chocolate antes de fazer a ultra para poder descobrir o sexo. Antigamente não, gente, 2025. Tá fechando lá. 2025 o povo faz isso. E o bebê consegue eliminar essa cafeína igual a gente consegue? Não, então ele fica horas, talvez dias, dando conta ali daquela cafeína. Quando a sua prima falar que vai fazer isso, o que você vai fazer? Dá na cara dela, vai. Então tá. Combinado, gente? Então, por favor, você não aprendeu nada ainda do seu materno infantil, mas você só aprendeu o quê? Quando alguém for fazer o exame lá, é o exame para descobrir o sexo normalmente. Por que eles querem o bebê se mexendo doidão lá dentro? Para aumentar a chance de ver lá o sexo, né? Se é menino ou se é menina. Aí eu vou fazer essas doidices, gente. Tomar café, tomar Coca-Cola. Então, quando a gente fala da cafeína, é só o café que eu tenho que orientar? Não, gente. A Coca-Cola. O mate. Que o carioca ama de paixão. O chocolate. O café. Então, ao longo do dia, eu tenho que fazer a dosagem, a concentração desse café. Por quê? Os estudos mostram, desculpa aqui, foi bolado, mas os estudos mostram que o consumo de cafeína não ultrapassando 300 miligramas por dia não tem efeito, não tem desfechos negativos. Então, os estudos foram acompanhando gestantes que faziam consumo de bebidas à base que tinham cafeína e aquelas